Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje eu vim fazer uma reforma em um alojamento da Universidade de Foxbury no The Sims 4. Vou começar dizendo a vocês que isso é muito difícil, eu tive que dar uma pausa, respirar um pouco e gravar a continuação em outro dia, porque neste vídeo eu só usei o jogo base e o vida universitária, então é muito difícil porque ficou muito limitado. Mas vamos começar essa reforma desse alojamento que eu nunca tinha visto em Foxbury e achei bem legalzinho, então eu reformei ele. A primeira coisa que eu fiz nessa reforma foi abaixar o tamanho da parede, tava na parede alta, só que, meu Deus, gente, que dificuldade para enxergar alguma solução de reforma com a parede tão baixa assim. Tão alto assim. Então eu coloquei na parede média para também não ficar muito baixo e foi assim a melhor coisa que eu achei, sabe? Esse alojamento, ele tem 4 quartos, um banheiro, que no caso não é exatamente um banheiro, mas um banheiro com vários chuveiros e vasos, e tipo uma areazinha de convivência. E a primeira coisa, não sei se foi a primeira coisa, mas uma das coisas que eu mudei foi a cor do piso. Eu coloquei essa madeira aí, meio quente, e os papéis de parede eu também tirei todos eles e coloquei eles nesse tomzinho mais claro, assim como todas as portas e todas as janelas também foram mudadas para esse tom mais claro, porque eu queria que ficasse realmente um pouquinho mais claro. Outra coisa que eu tive que alterar também foi o elevador. Você tem a opção de elevador do Vida na Cidade e do Vida Universitária, justamente porque para você acessar os alojamentos você precisa pegar o elevador. Então faz muito sentido que eles tragam o elevador dentro da expansão. Então eu troquei o elevador que era para a parede alta, e coloquei um elevador mais baixo, mas que deu super certo. Falando da sala de estar, eu comecei mudando as cores dos objetos e acrescentando algumas coisas, como quadros, estantes, tapetes, fazendo essas mudanças, e coloquei também uma TV e uma lareira. Essa lareira vem no vídeo universitário, então eu quis aproveitar e colocar. Outra coisa que eu também acho que dá super certo de colocar é uma mesa de xadrez, porque ajuda na habilidade de lógica, e muitos cursos do vídeo universitário tem e precisa de habilidade de lógica, então eu coloquei. Coloquei algumas plantinhas, alterei alguns quadros, coloquei alguns tapetinhos, principalmente, obviamente, nas portas, e finalizei com algumas decorações. Eu estava procurando porque eu não sabia se era Brightchester ou Foxbury. Depois eu descobri que era Foxbury, então eu fui preenchendo com mais alguns elementos do Foxbury, procurei até no mundo ao redor para saber o que era, mas resolvi apostar no Foxbury, e aí eu faço uma alteração, que é uma coisa que não tem originalmente no alojamento, mas eu já fui para um alojamento, se eu não me engano, de Brightchester, e eu vi que faz muita diferença, que é uma área para estudos. Você vai ter a área de estudos nos quartos, mas às vezes você convida um colega, ou às vezes está tudo muito lotado, então vale a pena, porque nem todos os quartos têm computador. Na verdade, eu acho que só um dos quartos, que é tipo o quarto da Patricinha, tipo a filha do dono da faculdade, sabe? Que tem computador. Então eu coloquei 2 mesas, um com o computador e outro com a máquina de escrever, para trazer essa coisa mais universitária, também para ajudar os universitários, porque computador ajuda bastante. E aí eu já comecei a reforma do primeiro quarto, que é esse quarto todo amarelo. Todos eles têm cores predominantes. Eu tentei não fugir muito disso, e eu acho que eu consegui. Talvez um quarto ou outro que tenha ficado um pouco diferente. Nesse primeiro quarto, o que eu fiz foi meio que, entre aspas, separar as partes, né, os quartos direitinho, para que as pessoas tenham mais privacidade. São 3 camas nesse quarto, então eu deixei elas bem separadas, com móveis no meio, assim, para realmente dar um pouco mais de privacidade, mas para trazer algo um pouquinho mais universitário, um pouquinho mais colegas de quarto, eu coloquei um sofá com uma TVzinha ali no meio do quarto, né, para trazer essa coisa de amizade, de amigos, de colegas de quarto, só que com um pouquinho de privacidade, porque todo mundo merece. Depois eu fui pro próximo quarto, que é esse quarto verde. Eu mudei isso é carpete, tá, no chão. O vidro universitário, ele não traz madeira. A madeira que eu usei na parte dos corredores foi madeira do jogo base, porque o vidro universitário não traz madeira. Inclusive, eu queria muito, porque ele só traz carpete e outras coisas. Então, por isso que tem carpete em todos os quartos. Esse quarto, ele tá com um carpete do vidro universitário, mas o quarto amarelo eu troquei. Eu coloquei outra cor de carpete, porque eu achei que ia ficar melhor. Na verdade, não é outra cor.
Ele é outro tipo de carpete, ele não é do vidro universitário. E aí eu fiz o quarto verde com a mesma premissa de trazer um pouco mais de privacidade para cada colega de quarto. Aí vamos para o terceiro quarto, que eu já tô fazendo isso aí em outro dia. Então minha mente aliviou um pouco. E aí esse quarto eu fiz inspirado num dorama que eu tava assistindo, em que elas eram amigas, super amigas, e elas dormiam em beliches. Então, são 4 amigas no dorama que eu assisti, porém aí eu coloco 4 beliches. Então, são 8 pessoas dormindo dentro desse quarto. É muito espaço e eu quis realmente fazer com muito espaço para que realmente tenha aquela coisa da disputa pelo computador que fica na área comum, sabe? Para ter um pouquinho mais de realidade, entre aspas. Aí eu também mudei, nossa senhora, um barulho do nada. Aí eu também mudei o carpete, eu coloquei um carpete mais neutro, não aquele pá, sabe? E eu não sei se eu mudei o papel de parede, mas eu tava achando bastante difícil mudar, então talvez eu tenha deixado o mesmo papel de parede. Daí eu olhei para esse quarto rosa, que é o último quarto, e pensei, o que é que eu vou fazer nessa moléstia desse quarto? Porque ele só tem uma cama, então ele é meio que um quarto privado. E eu resolvi manter com essa estética de quarto privado e só incrementar para ser um quarto um pouquinho mais caro e um pouquinho mais especial. Então, nesse quarto, nós temos TV. É o único quarto que tem TV, justamente porque ele é o quarto da filha do reitor da universidade. Então, ela tem todos os privilégios. Basicamente, eu permaneci com os mesmos móveis, só mudei alguns ali de lugar para que eles ornassem um pouquinho melhor. E eu achei que ia ter computador nesse quarto, mas não teve, só que teve a TV. Agora vamos para o último cômodo, que é o banheiro, fora a área externa. E no banheiro eu comecei trocando as bancadas e eu escolhi a cor azul, porque pra mim tem tudo a ver com banheiro. E aí, por conta da cor azul que eu troquei, eu também mudei todas as cores dos objetos. Então, vasos sanitários, chuveiros e as bancadas estão todas nesse tom de azul. Coloquei 2 pias nesse banheiro e coloquei vários itens ali em cima para decorar e coisas para decorar nas paredes também, para fazer um efeitinho diferente. Mudei também a cor do espelho, porque ele estava preto e eu achei que ele podia até estar se sobressaindo, mas eu queria que ficasse um pouquinho mais condizente. E para dar uma sobressalência, eu coloquei um tapete azul escuro, que eu acho que deu todo um toque especial. E por fim, vamos para a parte de fora do alojamento. Eu tentei procurar alguma pedra para colocar e no final das contas eu cheguei nessa pedra. E aí eu comecei a colocar essas negocinhos que eu esqueci o nome, de fritar. Só que não pode ter culinária externa. Então eu tive que tirar depois. Fiquei muito triste, mas enfim, tive que tirar depois, só que as espreguiçadeiras e as mesas pode deixar, então eu deixei. Fui colocando aí a iluminação, eu troquei por essa iluminação aí de parede, porque eu achei que ela tava um pouquinho melhor e iluminava um pouquinho mais. Coloquei algumas coisinhas para jardinagem, um telescópio e uma outra coisinha que eu esqueci, e é assim que está finalizado. Uma coisa que eu não mostrei, que eu não falei no início, é que eu troquei a cerca também. Agora vamos para o tour. Para fazer o tour eu tive que ficar assim nessa tela com o tab, porque não tem como trazer um sim pra cá, a não ser que ele seja morador. Então eu coloquei aí no tab e vou mostrando pra vocês. Depois eu vou me adaptar a esse tab no meio do vídeo, né, no meio do tour, mas enfim. Comecei mostrando a entrada, a área de estudos, aí eu já consegui tirar o zoom, vai dar umas falhinhas, justamente porque não é, né, o mais adequado, mas enfim. Aí mostrando a área comum pra vocês, com os corredores, a parte da sala, com a TV, gente, gostei muito. Ficou um pouquinho diferente, mas não ficou totalmente diferente. Não sei se vocês sentiram que ficou muito diferente, mas enfim. O que eu tinha esquecido de falar é que eu coloquei bicicletas também. Comecei o primeiro quarto, né, foi o quarto unitário da filha do reitor da universidade, que ficou muito bonitinho, mas ficou bem, eu não mudei muita coisa não, sabe? Agora pro quarto amarelo, que foi o primeiro quarto que eu fiz, ele com sua divisão aí de objetos, ficou tudo parecendo muito jogado, né, eu compreendo, mas é que eu queria realmente que tivessem móveis no meio do quarto para separar as áreas do quarto, para que as pessoas pudessem ter um pouco mais de privacidade. Se eu tivesse feito isso com todos os pacotes, eu teria conseguido fazer com mais eficiência, porque iriam ter divisórias. Aí o banheiro pra vocês verem como ficou. E o quarto das amigas. Gente, eu acho que esse foi o meu quarto favorito, porque ele ficou muito parecido com o dorama que eu assisti. E a gente é um pouco emocionada, né? Mas é isso, comenta aqui o que é que você achou do vídeo. Não esquece de se inscrever e a gente se encontra num próximo vídeo. Um beijo e até mais!